Fica conosco, Senhor. Uma oportunidade diária de encontro com Deus. Um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o Senhor. Um momento de súplica, reflexão e escuta. Fica conosco, Senhor. Apresentação: Padre Gilson Jardene. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A Igreja é, por natureza, missionária, chamada a exercer sua vocação, quer dizer, seu chamado missionário. Somos, pelo próprio Senhor, enviados em missão. Ide, anunciai o Evangelho a toda criatura e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ninguém pode ser, se dizer, se intitular, se reconhecer como verdadeiro discípulo do Senhor, sem se tornar também missionário. O discipulado de nosso Senhor tem como consequência também a missão. Quem encontrou de verdade o Senhor se torna anunciador, se torna evangelizador, se torna missionário. Nesse mês missionário, também dedicado ao Santo Rosário, quero, portanto, pensar contigo sobre a forma que nós temos correspondido a esse chamado que o Senhor nos faz, o chamado à missão. Sereis minhas testemunhas. É isso que o Senhor nos diz: sereis minhas testemunhas até os confins do mundo e recebereis a força do Espírito Santo. É uma necessidade do discípulo do Senhor ser testemunha daquilo que viu, que ouviu, que experimentou. É uma necessidade, quer dizer, nós não podemos negar essa realidade. Até os confins do mundo, quer dizer, em toda parte, em todo lugar, em toda circunstância, como nos vai dizer o apóstolo na Sagrada Escritura, é preciso anunciar a boa nova do Evangelho oportuna e inoportunamente, em qualquer circunstância. Para isso, nos ajuda a refletir o Papa com a Sagrada Escritura: e recebereis a força do Espírito Santo. Quem nos auxilia na missão, quem nos impulsiona, quem nos ampara, quem nos sustenta é o Espírito Santo. É esse mesmo Espírito que inflama no nosso coração o ardor missionário. Motivados por essa mensagem, vamos juntos rezar pelas missões, contribuir para as missões, vamos juntos assumir nossa vocação missionária. Desejo a você, no início desse mês, um coração ardoroso, inflamado pelo fogo do Espírito, para que possamos juntos meditar sobre a nossa vocação missionária. Hoje, falando de vocação missionária, a Igreja celebra uma memória muito significativa para a história, de maneira especial, para a história de evangelização do nosso país, a história da Igreja no Brasil. Celebramos hoje os santos mártires André de Soveral, Ambrósio e Francisco, presbíteros e os seus companheiros leigos mártires, no dia 16 de junho de 1645, os holandeses que ocupavam o nordeste do Brasil chegaram a Cunhaú, no Rio Grande do Norte, onde residiam vários colonos ao redor do engenho, ocupados no plantio da cana-de-açúcar. Era um domingo, na hora da missa, 69 pessoas se reuniram na capela de Nossa Senhora das Candeias. A capela foi cercada e foi invadida por soldados e índios que trucidaram a todos os que ali estavam, inclusive o pároco, o padre André
de Soveral, que celebrava a missa. Não opuseram resistência aos agressores e entregaram piedosamente suas almas ao Criador. Aterrorizados com o acontecimento de Cunhaú, muitos moradores de Natal pediram asilo no Forte dos Reis Magos ou se refugiaram em abrigos improvisados. No dia 3 de outubro, foram levados para as margens do rio Uruaçu, onde os aguardavam índios e soldados holandeses armados. Eram cerca de 80 pessoas. Os holandeses, de religião calvinista, trouxeram um pastor protestante para convencê-los e fazê-los desistir de sua fé católica. Todos resistiram a essa tentativa e foram barbaramente sacrificados, mortos. Entre eles estavam Mateus Moreira, que ao ser-lhe arrancado o coração pelas costas, morreu exclamando: "Louvado seja o Santíssimo Sacramento! Louvado seja o Santíssimo Sacramento!" Queridos irmãos, que o testemunho desses nossos irmãos mártires de Cunhaú e Uruaçu, o sangue desses homens e mulheres de fé, banharam o nosso chão. Que o testemunho deles nos leve a viver de maneira consciente, comprometida, ardorosa, de maneira dedicada à nossa fé. Percebemos hoje que muitos perdem o vigor, o fervor, arrefecem na fé, ficam desmotivados, se entregam ao desânimo e acabam aceitando propostas fáceis de uma religião que eu posso viver ao meu modo, do meu jeito, deixando assim de lado o espírito de sacrifício, deixando de lado a submissão à doutrina sagrada, à Sagrada Escritura. Muitos vão procurando religiões que se adequem a si. Santo Agostinho já nos advertia: se eu aceito, acolho e quero somente aquilo que me agrada nas Sagradas Escrituras e na doutrina da Igreja, não é a Deus que eu escuto e sirvo, mas a mim mesmo, aos meus interesses. Eu me tornei então um oportunista. Que a graça de Deus nos permita viver com fervor e vigor a nossa fé e que possamos juntos testemunhar a alegria de ser cristão, a alegria de servir nosso Senhor. A você, querido irmão, a minha bênção, desejo uma abençoada semana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor volva para vós o seu olhar e vos dê a paz. Esteja à vossa frente para vos guiar, ao lado para acompanhar, sobre vós para abençoar e santificar, e depois de vós para proteger e guardar e livrar de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o Santíssimo Sacramento.